Agora vamos falar de amor. Amor de pais com os filhos. Muitos casais ou pessoas solteiras, viúvas, sejam mulheres ou homens, estão na fila para adotar uma criança. Mas você sabe quem pode adotar ou como é o processo de adoção? E ainda, como se preparar para receber uma criança em casa? Confira na reportagem. No Rio Grande do Sul, cidades do interior têm sido as grandes responsáveis pela alta no número de adoções. Em 2015, em Ijuí, 7 crianças foram adotadas. E neste ano de 2016, já foram 2. O doutor Eduardo Giovelli, juiz de Direito da 2ª Vara Criminal e da Infância e Juventude, explica como é o processo de adoção. Toda uma regulamentação, basicamente prevista no Estatuto da Criança e Adolescente, que rege, então, a colocação em família substituta, que é a adoção. Nós temos, basicamente, 2 formas. Ou a mãe, a família, entrega essa criança, dizendo que não tem condições, não quer mais cuidar, e aí se tem que fazer uma pesquisa entre toda a família natural, pais, avós, tios, se alguém tem condições de ficar com essa criança, ninguém tendo condições, a mãe e o pai não querendo, essa criança fica apta para ir à adoção. E a outra forma, que é a forma mais comum, que mais se repete, é quando essa criança é tirado à força, através do Poder Judiciário, por uma ordem judicial, dessa família. É uma ação ou do Conselho Tutelar ou do Ministério Público, dizendo que aquela mãe, aquele pai não tem condições de ficar com a criança, se abre um processo de destituição do poder familiar, a criança às vezes é tirado já no início do processo, às vezes no decorrer do processo, dependendo da situação. Essa família vai ter o direito de se defender, de fazer prova de que não, que estão errado e ela tem condições de ficar com a criança. E no final, dependendo daquilo que tiver de prova naquele processo, a ação pode ser julgada procedente. E o que acontece? A família vai ser destituída do poder familiar. Então eles perdem a criança para todos os fins e a partir disso a criança é encaminhada então para adoção, para colocação na família substituta. Que estão disponíveis para adoção têm entre 2 e 5 anos. O tempo de espera para adotar uma criança depende principalmente se a família definiu uma idade ou não. O tempo de espera para os que querem adotar uma criança de até 6 meses, por exemplo, pode chegar até 5 anos. Basicamente, a fila, o tempo de espera de um pretendente à adoção, leva em conta o perfil que ele preenche. Quando ele se habilita à adoção, tá, ele preenche um formulário indicando as características de idade e físicas daquela criança que ele aceita. Se aceita a criança de 6 meses, até 2 anos, até 5 anos, se aceita a criança com algum tipo de doença tratável, com HIV ou não, e especialmente se aceita grupos de irmãos. Hoje nós temos tido muitas adoções que envolvem grupos de irmãos, 2 até 3 irmãos. O tempo que eu vou levar, se eu disser, quando eu me habilito à adoção, que eu quero só um recém-nascido de no máximo 6 meses de idade, eu vou levar muito mais tempo para adotar do que aquela pessoa que tem um perfil mais largo, que aceita crianças até 3, 4 anos, por exemplo. Então, isso influi muito daquele perfil do meu anseio, daquilo que eu preencho no formulário quando eu me habilito, né? Como eu disse. E especialmente, por exemplo, nós temos tido muitas situações de grupos de irmãos aptos à adoção. Aqueles casais que aceitam grupos de irmãos, a adoção, o prazo de espera é muito menor daquele casal ou daquela mulher, por exemplo, que aceita só o recém-nascido de 6 meses. Porque a nossa demanda aqui tem sido muito maior de crianças de 2 a 5 anos e normalmente com mais um irmão, pelo menos, ou seja, grupos de 2 irmãos, do que o recém-nascido. Tá? Ano passado nós fizemos 7 adoções, por exemplo, em 2015. Dessas 7, só 2 eram de recém-nascidos até 6 meses. As outras 5 eram de crianças maiores de idade, de 2, 3, 4 anos. Então, só olharmos a matemática, a gente basicamente conclui que o tempo de espera é muito influenciado pelo meu perfil que eu escolho quando eu me habilito à adoção. Psicóloga Carla salienta a importância da adaptação tanto da família quanto da criança, antes e depois do processo de adoção. Uma adoção, na verdade, a gente precisa pensar que não é só assim, eu vou lá e vou colocar uma lista e eu quero adotar uma criança. A gente precisa pensar que a adoção é um processo, envolve 2 pessoas, né? Não necessariamente um casal, pode ser uma pessoa e a criança. Essa pessoa que espera um filho, pretende formar uma família, e uma criança que deseja um lar e constituir uma família. O que a gente pensa assim num processo de adaptação? A criança precisa se adaptar, né? Mas no tempo dela,
Todo no momento certo. A gente não pode pegar uma criança, colocar dentro de uma casa e dizer assim, bom, então tá, ela vai entrar agora nessas regras e nessas rotinas. A gente não pode. A gente precisa entender que essa criança tem uma história, né? A gente precisa, ela tem cicatrizes, ela tem marcas, e isso tudo precisa ser respeitado. Assim como a família, os pais, enfim, que a gente costuma dizer assim, é um processo de gestação até essa criança entrar na casa. Como é que vai ser esse processo? Ele vai entrar e eu vou colocar normas. Não. Essa família precisa entender que esse filho tem toda uma história, que essa história não pode ser apagada, né? E que a gente precisa respeitar esse tempo tanto da família quanto da criança. A gente sempre costuma trabalhar com as crianças e com os pais de maneira separada dentro de um consultório. Por quê? Por exemplo, assim, principalmente a criança, a gente consegue brincar, desenhar, enfim, e é dentro da brincadeira, dentro do ato de brincar, que a gente consegue observar muita coisa. Às vezes, as crianças trazem e repetem histórias que viveram com pais biológicos e que podem repetir na família adotiva de agora. Aí você vai dizer assim, mas isso vai trazer trauma. A gente não sabe. Então, precisa ser trabalhado, muito bem trabalhado. Para quê? Para que a criança tenha aquilo. Aquilo vai fazer parte da história dela. Mas que ela consiga elaborar tudo aquilo para lá na frente pensar, então tá, agora eu tenho uma família adotiva, como que vai ser? Ele vai conseguir se adaptar às regras e às normas daquela família. É importante, então, na verdade, tanto a família, né, ter... Apenas 15% dos casos de adoção são de recém-nascidos. Atualmente, em Ijuí, 22 crianças estão disponíveis para adoção, sendo que a maioria tem entre 11 e 15 anos. Atualmente, a maioria das pessoas não define a escolha na cor da criança, mas sim na faixa etária. Esse perfil nós mudamos. É uma realidade que nós temos hoje, que a cor da pele da criança, que antigamente se levava muito em consideração, hoje em dia ele é praticamente irrelevante. Tá? Essa é uma evolução muito boa que nós tivemos. Nós ainda temos muita resistência quanto às crianças acima de 2, 3 anos, e especialmente quanto ao grupo de irmãos. Eu sei que é difícil aquela pessoa que vai adotar levar um pacote completo, por exemplo, com 2 irmãos em vez de 1. Se um já é uma mudança completa no ritmo na família, no ritmo de vida daquela família, imagina tu levando 2 ou quiçá 3 irmãos. Mas a nossa prática tem dito que nos últimos anos, a grande número de adoções envolve o grupo de irmãos. E para esses nós ainda temos uma certa resistência dos casais, que está sendo quebrada nos últimos anos, mas ainda existe essa resistência quanto a se aceitar aos grupos de irmãos e especialmente se aceitar crianças na idade de 4, 5 anos. Acima de 10 anos, ninguém mais quer. Nós temos pessoas que aceitam até 7, 8, 9 anos. Acima de 10 é raro. Há situações de pessoas que aceitam já pré-adolescentes, digamos assim, para fins de adoção. Então, essas crianças é uma realidade complexa, diferente, que nós temos enfrentado, não só aqui na Vara da Infância e Juventude de Ijuí, mas no estado inteiro, que são crianças que não têm condições de voltar para sua família, acabam ficando no lar, às vezes até completar 18 anos, passam anos da sua vida dentro de um lar, por um perfil, por condições, às vezes, de uma mínima questão de saúde, mas especialmente pela questão de idade ou por terem mais irmãos juntos, acabam não sendo contempladas, não se encaixando, digamos, nesse perfil desejado das pessoas e acabam sendo fadadas, então, a essa vida dentro de um lar por 4, 5, 6 anos. É uma realidade que nós temos enfrentado, é duro dizer, mas é a verdade, tem acontecido e muito. A psicóloga enfatiza que o comportamento da criança, adolescente ou jovem não depende apenas de ser adotado ou não, mas sim, crianças têm atitudes de criança e é importante a família estar preparada para recebê-la. Independente, assim, por exemplo, às vezes acontece, porque ele não me obedece porque ele é filho adotado. Não, ele pode não obedecer sendo filho biológico. Então, é por isso que a gente trabalha muito com a função materna e a função paterna. Porque a função materna não precisa ser necessariamente a mãe biológica, e sim aquela que realmente fez a função, que ela está ali todos os dias, dizendo sim e dizendo não. O doutor explica que qualquer pessoa com condições financeiras e psicológicas pode adotar uma criança, sendo casado, solteiro, viúvo.
A adoção, na verdade, hoje nós temos um leque muito amplo de previsões. Há restrições apenas dos menores de idade de poderem se habilitar. Fora isso, todas aquelas pessoas que têm saúde física e saúde mental podem se habilitar, fazem um processo de habilitação à adoção, comprovando alguns requisitos, como disse, questão de sanidade física, sanidade mental, comprovando a condição social e, acima de tudo, o preparo psicológico de que estão aptos para adotar. E a partir disso eles vão ser considerados, então, aptos, habilitados à adoção, e aí passam a figurar nas listas. Não precisa ser casado, pode ser pessoas solteiras, pode ser casais homoafetivos, a idade, desde que seja maior de idade, podem ser pessoas novas, pessoas mais velhas, isso é completamente indiferente, tá? Não, especialmente o preconceito, eu não sou casado, como mulher só vivo junto. O tratamento é absolutamente igual ao que se fosse o casamento. Para todos os fins legais hoje em dia, o fato de eu viver junto com uma pessoa com o papel do casamento, da certidão ou não, é irrelevante, o tratamento é igual. E especialmente as pessoas solteiras também. Nós temos aqui em Juí muitas pessoas solteiras, basicamente mulheres, então nesse caso, no nosso caso de Juí, mulheres que estão habilitadas e figurando na lista de adoção, esperando um dia serem contempladas com aquela criança que elas sonham, que elas almejam. Para adotar uma criança é preciso ir à vara da infância mais próxima e se inscrever como candidato. Além de RG e comprovante de residência, outros documentos são necessários para dar continuidade no processo. É feita uma análise da documentação e são realizadas entrevistas com uma equipe técnica formada por psicólogos e assistentes sociais. Após entrar na fila de adoção, é necessário aguardar uma criança com o perfil desejado.